Essa noite aqui, falando da palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estende suas mãos. Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem sido, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai amado, agora nós temos te adorado com louvores, Senhor, com as finanças, os instrumentos teus, através dos conjuntos que te adoraram. Senhor, também um dos momentos especiais deste culto. Estamos atentos com o coração como uma terra fértil, preparada para a tua semente, a tua palavra. Usa a vida do teu filho como tens usado, Senhor, sob égide do teu Espírito Santo, e que possamos daqui, meu Deus, com graça receber e o teu filho com graça transferir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que você está sobre os seus pés, livro de Isaías, capítulo de número 40, verso 31. Enquanto você localiza o texto, quero aqui agradecer primeiramente a Deus. Sem Ele, não estaríamos aqui. Pela oportunidade de mais um dia e agora, mais uma noite na sua casa, em sua presença, louvando, bendizendo, exaltando o seu santo nome. Também não poderia deixar de agradecer ao nosso pastor Renato. Muito obrigado, pastor, pela confiança em mais uma vez fazer uso da tribuna, fazer uso do microfone para estar ensinando, ou melhor, aprendendo junto com os irmãos a santa palavra de Deus. Aos meus irmãos e amigos, cooperadores, obreiros da casa do Senhor, que nos dão este reforço, que Deus continue abençoando a vida grandemente de cada um. Livro de Isaías, capítulo de número 40, apenas o verso de número 31. Creio eu ser um verso bastante conhecido. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, irmãos? Poder se assentar, irmãos? Irmãos, o pastor Renato me fez o convite no domingo à noite para que estivesse trazendo hoje o ensino. E como nós temos que ser obedientes ao nosso pastor, o tema foi determinado pelo pastor que seria sobre renovação, né? Renovo. E quando eu estava a meditar e pedindo a Deus que me desse algo para trazer para a igreja, meditando neste verso e nos capítulos, nos versículos, eu comecei a imaginar aquilo que Deus teria para que hoje nós possamos colocar em prática, aprender, porque já tem ensinado, ou colocar em prática, porque isso já tem sido ensinado muitas vezes aqui. Irmãos, o livro de Isaías, e isso me chama muita atenção, do primeiro capítulo ao capítulo número 39, são capítulos que o seu foco principal é juízo e pecado, em alguns capítulos, também perdão. Mas, no capítulo de número 40, que nós lemos o verso de número 31, mas nós vamos analisar todo o capítulo de número 31, desde seu verso 1 até o verso de número 30, nós vamos observar que o foco mudou completamente. E agora, o foco deste capítulo e dos próximos a seguir, mas nós vamos falar especificamente do capítulo 40, é consolo e esperança. E, consequentemente, renovo. Conselho ao renovo.
E me chama a atenção, irmãos, porque o capítulo de número 40, nós podemos dividi-lo em duas partes. Do verso de número 1, eu gostaria de, com a ajuda dos irmãos ali do Data Show, se possível, colocar aí a partir do verso de número 1. Do verso de número 1 até o verso de número 12, nós vamos acompanhar a leitura para um entendimento melhor e depois nós vamos fazer uso de outras referências. Mas, do verso de número 1 até o verso de número 11, melhor, o foco que é consolo e perdão e esperança para um povo que estava exilado. Deus manda consolar Jerusalém, dizendo que o sofrimento terminou. Fala da voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, e lembra que a vida das pessoas, ou melhor, a nossa vida, porque nós podemos fazer uso disso para os dias atuais, é uma vida frágil, e lembre bem disso, é uma vida frágil, correto? Passageira, mas a palavra de Deus, ela permanece para... E isto é o importante. A nossa vida é uma vida frágil, é uma vida passageira, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Verso 1 do capítulo 40 me chama a atenção porque a Bíblia diz que o profeta chega e diz assim, olha, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Veja o verso de número 2. O verso de número 2 vai dizer, falai benignamente, meu Deus do céu, a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada ou perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vamos acompanhar até o verso número 11. Verso 3 vai dizer, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda, vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, separando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anunciais boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Amém, irmãos? E aí, irmãos, o que me chama a atenção é que quando nós vamos para o Salmo de número 137, Salmo 137, versos de 1 ao verso de número 6, nós vamos encontrar aqui uma Jerusalém reclamando, uma Jerusalém lamentando. Lamentando por quê? Reclamando do quê? Vamos lá. Salmo
137, versos de 1 a 6. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduraremos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra de estranho? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apague-me, ou apague-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando o povo lamentava, e tinha-se o costume de, para desonrar o Deus que aquela nação servia, normalmente aqueles que levavam cativo as pessoas diziam exatamente isso: olha, canta para nós aí louvores, hinos dos seus deuses, toca os seus instrumentos, porque nós queremos ouvir. Na verdade, o objetivo, a intenção era apenas mostrar para aqueles que estavam cativos que o seu Deus, o Deus do povo cativo, não tinha poder sobre o seu Deus, o Deus que os fez cativo. E Israel sabia disso. E agora eles começam a questionar como nós iremos entoar louvores, como deixar de lembrar de ti, ó Sião, de ti, Jerusalém, e pegar as nossas harpas e entoar os nossos louvores em terra daqueles que nos fizeram cativos. E é claro, irmãos, que quando nós começamos a pensar nos nossos dias, nós começamos a atribuir isso àquilo que nos acontece diariamente. Quantas vezes estamos diante de uma situação em que nos sentimos oprimidos, cativos, né? Presos a uma situação, pastor, e que começamos a pensar assim: mas nós temos, e às vezes até zombam de nós, mas nós temos que adorar o Deus que nós servimos. Mas o nosso eu frágil, melhor, a nossa vida, que é uma vida frágil, porque eu acabei de dizer aqui no início, nós somos de uma natureza frágil, E muitas vezes nós estamos diante de uma situação que nós pensamos como nós podemos adorar diante dessa situação. Como nós podemos louvar diante dessa situação. Como nós podemos cultuar diante dessa situação. Mas Deus vem dizendo para aquela nação: olha, não se esqueça que ainda que você seja frágil, a minha palavra, ela permanece para sempre. Mas vamos continuar. Agora, coloca para mim, por favor, irmão, verso 12 do capítulo 40. Aí o quadro agora muda, irmãos. Primeiro, no capítulo 40, do verso 1 ao verso 11, nós entendemos que Israel lamentava. O povo lamentava, estava escravizado, né, estava cativo, estava ali sofrendo, sendo humilhado. Mas agora no verso 12 ao verso 30, vamos ver o que é que acontece. Agora Deus começa a mostrar para o povo quem ele é. Peraí, você não entendeu. Calma aí. O povo estava reclamando porque estava cativo, e Deus disse assim: peraí que eu vou lembrar vocês de quem que vocês estão esquecendo. Vamos lá.
quem mediu na concha da sua mão as águas? Irmãos, fui eu? Foi Israel? Com toda a sua capacidade de derrotar grandes nações? Não. Calma, não responda agora não. E tomou a medida dos céus. Nós não estamos falando do céu inteiro. A medida, uma medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida a pó, o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Irmãos, eu imagino o tamanho da balança de Deus para pesar os montes. E Israel estava preocupado com uma nação que, depois de fazê-los cativos, estavam exigindo que eles cantassem e adorassem a esse Deus. Diante da dificuldade, o que eles deveriam responder, no meu ver, no meu ponto de vista, é claro que se eu estivesse na mesma situação, talvez eu também estivesse reclamando. Mas hoje, entendemos que o que eles deveriam dizer é o seguinte: já que eles querem que a gente cante, vamos cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Diante do Mar Vermelho, o povo passou a pés secos. Vamos continuar, vamos lá. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um... Para que resposta melhor do que essa? Mas espera aí, porque tem mais, e não acabou não. Como a gota de um balde. Vamos continuar. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Vamos continuar. Nós vamos até o verso número 30. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artifício funde a imagem, e os ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece, artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode. Entendeu do que está falando, né, irmãos? Entendeu do que está falando, né? Vamos continuar. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que, assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vamos continuar. O que reduz a nada os príncipes e torna uma coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra, o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a prograna. A quem, pois, me farei semelhante?
para que eu lhe seja igual, diz o santo. Verso 26, levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma dela faltará. Vamos continuar. Porque dizeis, ó Jacó, e tu falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento? Verso 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Aleluia. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora veja bem, uma nação que viu grandes milagres Deus operar. Porque se nós começássemos a falar, e eu não vou entrar nesse assunto, na saída de Israel, melhor, enquanto o povo estava escravo no Egito, os grandes milagres, as grandes coisas que Deus fez sobre as suas vidas, aquele povo não tinha motivo nenhum para duvidar. Aquele povo não tinha motivo nenhum para questionar. E eu pergunto, por que questionar diante de tantas coisas que ele tem mostrado que ele é, que ele faz, que ele pode e que ele é capaz? E aí agora, irmãos, o verso que nós lemos, o verso número 31, eu estou correndo, eu quero terminar no horário, não quero que o pastor puxe o meu paletó, mas o verso 31 que nós lemos diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, eu quero rapidamente, antes de continuar aqui, dizer o seguinte. Imagina Eudes, quando penso em correr, já estou cansado. Não é quando eu começo a correr. Quando eu penso em correr, eu já estou cansado. Quando eu olho para aquele verso que diz, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Quando eu subo uma escada, que eu desço a escada, que eu subo a escada de novo, que eu desço a escada, eu já estou pensando, meu Deus, eu tenho que subir de novo essa escada. Correrão e não se cansarão. E eu fico pensando, como é que eu posso entender, ou melhor, como é que eu posso interpretar isto na minha vida? Vamos lá. Primeiro, irmãos, eu gostaria de lembrar que quando a Bíblia está dizendo aqui, mas os que esperam, esperar ali, não é ficar sentado, né, pastor? Dizendo, eu já estou na igreja mesmo, a minha salvação já está garantida, o meu lugar já está garantido. Isso não é esperar, isso é se acomodar. É diferente de esperar. Os que esperam, eu não vou para o evangelismo, Walter, não vou, porque as almas que eu preciso ganhar ao longo do ano de 2026, eu já ganhei. Ganhei uma alma, já está de bom tamanho, já reservei a minha cota. Isso não é esperar no Senhor. Isso é ser negligente. Pastor, foi o senhor que pediu que ensinasse. Isso é ser negligente à obra do Senhor. É diferente de esperar do Senhor. Porque o esperar aqui é confiar definitivamente. Isso é esperar. Não tem nada a ver com sentar e ficar acomodado, achando, já fiz, já completei, já está bom, a partir de agora só preciso garantir a minha entrada no céu. Os que esperam, vamos lá. O verbo aqui esperar é esperar ativamente. Quer dizer, é esperar, mas continuar trabalhando. É continuar trabalhando. Eu estou esperando que Deus resolva aquela minha causa, mas eu estou trabalhando. Eu estou fazendo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para fazer.
Eu não me lembro agora, irmão, sinceramente, se alguém lembrar e puder me ajudar, da parábola lá dos talentos. A um deu 5, a outro 2, a outro deu 1. Não me lembro disso, tá? Mas os irmãos vão lembrar desta parábola. A Bíblia diz que a um foi dado 5 talentos. A outro foi dado 2 talentos. E a um outro foi dado 1 talento. O que ganhou 5 talentos, fez o que com os 5? Granjeou e conseguiu mais? Deixa eu perguntar, será que ele não teve trabalho? Será que não foi difícil para ele conseguir pegar 5 e fazer mais 5? Teve. Ele trabalhou. O que recebeu 2, a Bíblia diz que ele recebeu 2, granjeou e conseguiu mais? Mas o que recebeu 1, ele cometeu alguns erros, não foi só 1 não. Viu? Porque algumas pessoas, pastor, preferem dizer que ele só cometeu o erro de não ter granjeado. Não. Além de não granjear, ele também ainda julgou o Senhor. Ele disse assim, eu sabia que tu és um homem que colhe onde não plantou. Oxê. O homem entrega para ele 1 talento. Aí ele não fez nada, se acomodou. Ele resolveu atribuir o esperar a ficar acomodado. E como se não bastasse, ele, quando vai prestar conta para o seu senhor, disse assim, olha, o senhor é um homem que planta onde não colhe, que colhe onde não plantou, eu fiquei com medo e preferi guardar aqui para estar aqui, ó. O que é seu, toma aí. Qual foi a resposta do senhor para aquele homem? Servo negligente. Por quê? Por que não pegou, pelo menos, e entregou na mão dos banqueiros? Para quê? Para que ele tentasse granjear e conseguir alguma coisa. Então, irmãos, esperar não é se acomodar. Esperar é confiar ativamente no Senhor. É confiar, esperar a resposta de Deus e continuar trabalhando. Cantar o hino, eu quero trabalhar para meu Senhor, mas não só cantar, né, Walter? Cantar e fazer uso do mesmo. Cantar e fazer uso do mesmo. Mas vamos lá. Os que esperam no Senhor, ou depositar toda a confiança. Salmo 40, verso 1. Vamos ver o que está dizendo lá, irmãos? Salmo 40, verso 1. Vamos ver o que é que acontece com quem espera no Senhor, ou quem confia no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele fez o quê? E fez o que mais? Agora, isso porque ele está esperando. Ele não está acomodado. Por que que muitas pessoas querem resposta de Deus para algo e não tem a resposta? Porque enquanto ele está dizendo, Senhor, eu estou esperando em ti, o Senhor está dizendo, eu também estou esperando você. Eu também estou esperando em você. Quando você se levantar e fizer, aí eu vou ouvir o seu clamor e vou me inclinar para ti. Mas espera aí que não acabou não. 25:3 de Salmos. Na verdade, não serão confundidos os que em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Entendeu aqui, irmãos? Aquele que confia, que espera no Senhor, ele não será confundido. Você vai bater o olho e vai dizer, aquele ali está esperando realmente no Senhor. Porque enquanto ele espera a resposta de Deus para a vida dele, ele está ativamente trabalhando. 25, verso 5, coloca aí o verso 5 do capítulo 25. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo. Mas tem aqueles também, pastor, que espera hoje, espera amanhã, espera um mês, mas quando passa 2 meses, o senhor está demorando demais. Está demorando, para mim já deu. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei ali no Recanto Maravilha, no dia da posse do pastor Acácio, e ele contou o testemunho dele lá no finalzinho, né? Quando o senhor passou para ele, e ele disse assim, irmãos, eu esperei, eu não me lembro se ele falou 40 anos, 20 anos, eu não me lembro quanto tempo foi, irmão. Foi 40 anos? Misericórdia.
eu não vou nem perguntar quem esperaria 40 anos, porque é melhor não fazer essa pergunta, porque eu vou ter que ser o primeiro a baixar a mão, né, irmãos? Então, vamos lá. Esperar no Senhor todo dia, independente do tempo que Ele leve para nos trazer a resposta. Não foi de imediato que Israel obteve resposta de Deus quanto à restauração. Não foi. Não foi. Demorou. Mas Deus estava dizendo, eu vou fazer. Porque eu sou o Deus que eu posso. Eu sou o Deus que eu faço. Independente de quem ou quem está te escravizando, eu sou o Deus eterno. Vamos correr porque o tempo está passando? Nós temos que esperar, irmãos, no Senhor. Então vá, 31, versículo 31. Porque o que esperam em quem? No Senhor. Porque tem muitos, não é isso mesmo? Por que esperar no Senhor? No Deus eterno, imutável, no Deus que falou com Moisés. Lembra o que é que Deus falou para Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15? Abre aí, irmão, para os irmãos ver. Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Por que nós temos que esperar no Senhor? Vamos lá. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. O irmão lembra disso, né? Agora vê o verso 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é o meu nome eterna. E esse é o meu memorial de geração em... Ele foi só com Moisés? Ele foi só com Abraão? Ele foi só com Jacó? Não, porque ele vem de geração a geração, dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele fez, ele faz e vai continuar fazendo. Que eu queira ou não, que você queira ou não, que as nações queiram ou não, pode levantar quantas Babilônias quiser, irmão. Deus vai permitir até o momento que ele disser, basta, a partir de hoje eu faço. Acabou. Os que esperam no Senhor renovam. Vamos lá. Renovar é o mesmo que mudar ou substituir. Porque tem algumas pessoas que estão querendo que Deus restaure. É diferente. Aqui ele está dizendo que Deus vai renovar. Vai mudar. Se tem alguma coisa que está errado, Deus vai mudar. Se tem alguma coisa que precisa ser substituída, Ele vai substituir. Se tem alguma coisa que precisa ser tirada, Ele vai tirar, porque Ele é o Deus que faz isso. Então, os que esperam ativamente no Senhor, renovam as suas forças. Juízes. Porque é bom nós lembrarmos, Juízes capítulo 16, versos de 7 a 17, vamos ver uma história aqui, irmãos, de um homem que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Acho que os irmãos vão lembrar disso aí. Versículos 7 a 17, vai contar a história de Sansão. Lembram? É isso mesmo? Isso. Capítulo 16, verso 7. Disse-lhe Sansão, aqui eu vou correr um pouquinho, ali Sansão está brincando. Sansão não está esperando no Senhor. Sansão ali está acomodado. Acomodado. Porque a Bíblia diz, se você começar a ler a partir do verso 1, que Sansão, quando chegou em Gaza, conheceu uma mulher, se apaixonou pelaquela mulher e esqueceu-se da promessa de Deus na sua vida. Mas por que eu fiz questão de trazer esta mensagem, esta reflexão para nós, irmãos? Porque mesmo diante das nossas fraquezas, pastor, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante daquilo que nós cometemos de errado, fazemos, pecamos, Deus é misericordioso. Vamos lá. O verso 7, eu deixei marcado aqui na minha Bíblia, e nós vamos destacar daqui a pouco aí no telão. Verso 16, o verso 7, o verso 10, verso 11 e verso 13. Sansão por 3 vezes brincou com Dalila, dizendo, uma vez ele disse, se você me amarrar com tendões, a minha força vai se esvair. E aí a Bíblia diz, depois você pode ler em casa, Juízes, capítulo 16,
Lê a partir do verso 1 até o verso de número 30. Você vai entender tudo isso. Aí Sansão brinca com Dalila, Dalila chama os homens lá, e quando ela desperta ele rompe aqueles tendões, e aí a Dalila usada pelo diabo, meu Deus do céu, mas Sansão não vigiou. O importante é isso. Aí a Bíblia diz que ela começa a dizer para Sansão, mas você me enganou, você me disse que era isso e não é, não confias em mim? Aí ele contou outra mentirinha, pequenininha, bem pequenininha. Se você pegar 7 cordas, amarrar, minha força vai se esvair. Só que na terceira vez, ela tornou a falar para ele que ele não confiava nela, e o que é que ele fez? Contou toda a verdade. Agora, lá no verso de número 23, coloca aí, irmão, por favor, verso número 23. Isso, do capítulo 16. Eu falei que Sansão, por 3 vezes, mentiu, brincou e se acomodou diante daquela situação, Dagom. E para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o Sansão, nosso... Olha os filisteus aí, humilhando Sansão. Vamos para o verso 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, Dagom, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram o Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as... Vamos lá. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão, que eu tinha levado, eu tinha guiado ele até ali, para que apalpe ou apalpasse as suas mãos entre as vigas daquele palácio, que sustentava a casa para que encostasse nelas. 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então, Sansão fez o que, irmãos? Amor. Sansão fez o que, irmãos? Amor. E disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez. Eu poderia parar por aqui, irmãos, perguntar para você, perguntar para mim em reflexão comigo mesmo. Será que se hoje, diante de tudo aquilo que nós já fizemos de errado, será que todos aqueles erros que nós cometemos, será que nós teríamos condição de hoje dizer assim, eu estou apto, não precisa responder, pelo amor de Deus, eu estou apto a dizer, eu estou fortalecido no Senhor, ou nós temos que fazer igual a Sansão e dizer, Senhor, peço que te lembres de mim e fortalece-me mais uma vez. Porque Isaías 40:31 diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos continuar. Aí Sansão diz, agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão aqui estava falando porque ele tinha sido também cego, né? Verso número 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Verso 30. E disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que todos que havia matado em toda a sua vida.
Está vendo por que nós precisamos, irmãos, esperar no Senhor, confiar no Senhor, mas não esperar que isso aconteça como aconteceu com Sansão? Por quê? Porque muitas vezes Deus até nos dá a oportunidade. Não tem acontecido isso, irmãos? Quantas pessoas brincam com Deus? Quantas pessoas brincam com aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, mas esquece-se que talvez na última hora haja oportunidade, mas a morte pode o levar. Foi o que aconteceu com Sansão. É por isso que nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, mas pedir a Ele que renove as nossas forças. E sim, continuemos a fazer aquilo que Deus determinou. Agora vamos lá. O versículo diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eu me lembro que o pastor, aquele pastor, esqueci o nome dele, pastor Paulo, ele, no dia que ele falou aqui no culto de ensino, ele falou sobre a águia. Eu não vou me alongar nesse assunto, mas é de conhecimento dos irmãos, acredito que na maioria, a águia, ela é uma ave muito conhecida pela capacidade que ela tem de, no momento em que ela enfrenta ou encontra uma tempestade, o que é que ela faz? Ela começa a subir e ela voa por cima da tempestade. Os irmãos entenderam? Entendeu o que o pastor Paulo quis dizer naquele dia? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Efésios 2, 4 a 7. Capítulo 2, versos 4 a 7. Capítulo 2. Isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. O que é que Ele vai nos dar agora, irmãos? Graça. Para quê? Para subir. Para nos elevarmos à tempestade que nós iremos enfrentar na nossa vida. Vamos lá. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso de número 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em quem? Por isso nós devemos confiar, irmãos. Subiremos. A tempestade está aqui, não adianta dizer: Senhor, me tira dessa tempestade. Alguém pregou aqui outro dia que muitos, eu não sei se foi o pastor Fabiano, que muitos não querem estar no deserto. Não é verdade? Ninguém quer estar no deserto. Ah, foi o senhor, não foi o pastor. Mas no deserto Deus não providenciou pão? No deserto Deus não providenciou água? Alguém precisou cavar um buraco lá, um poço lá, sei lá, cisterna, como você queira chamar, para conseguir água? De onde foi que saiu a água? Achei. A ciência consegue explicar que rocha é essa que sai água? Só se for aquela que fica lá o orvalho caindo e quando chega durante o dia, ela passa pelas fendas, para ser bem mais claro, para não dizer que é um fenômeno sem explicação, né? E aí depois alguém diz: poxa, a rocha está brotando água. Claro que não. E por que a preocupação contestar ou passar pelo deserto? Assim é a tempestade, irmão. Quando a tempestade vier, Deus nos dará graça, assim como as águias voam acima das tempestades. Nós vamos passar por sobre. Nós vamos passar por sobre. Sabe por quê? Confiamos nele, que nos tem dado graça. Correm. Aqui descreve a disposição para ação e perseverança na carreira da fé. Hebreus 12, versos 1 e 2. E já eu estou finalizando. Hebreus 12, versos 1 e 2. Correr, irmãos, é
continuar caminhando, correndo na nossa carreira na fé. É correndo em busca da graça de Deus sobre as nossas vidas, buscando de Deus para as nossas vidas o renovo constante. Para quê? Para termos graça para passar por todos os problemas. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Não é correr parando, sentando, deixando de fazer, não. Correr com paciência é esperando que está demorando, mas vai chegar o momento. A carreira que nos está proposta, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita ou à destra do trono de Deus. Caminham e não se fadigam. Significa prosseguir firmemente na jornada cristã. Eu li aqui domingo, Gálatas 6:9. Coloca aí, irmão, por favor. E não nos cansemos de fazer o que, irmãos? E não nos cansemos de fazer o que, irmãos? Ó, quer saber de uma coisa, pastor? Me permita usar o senhor. Pastor Jovino, olha, eu cansei de ajudar o senhor, não? Cansei de orar pelo senhor. Eu oro, parece que o senhor não cansa de... Né? Eu cansei. Quer saber de uma coisa? A minha oração agora vai tomar um rumo diferente. E não nos cansemos de fazer, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Tem muitos que querem alcançar, mas faleceu na metade do caminho, desistiu na metade do caminho, se acomodou na metade do caminho, fica difícil. Fica difícil. Para encerrarmos, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea, entendeu aqui, irmãos? A nossa, é uma promessa ou não é isso aqui? A nossa leve e momentânea, é leve, pastor. É leve, porque eu me lembro que um dia aqui veio um irmão que pregou aqui, eu não sei de onde ele é, num dia de culto de Santa Ceia, e ele pregou sobre as marcas da cruz. Meu Deus, aquilo foi profundo demais. Né? Nós reclamamos tanto. E o sofrimento de Jesus, então, só tem que ser leve o nosso mesmo. Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso aqui, para que Deus me dê chave de carro, para que Deus me dê chave de apartamento, claro que eu quero. Mas para que Deus me dê bênçãos materiais, não. Produz para nós um peso da glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são. Amém? Que Deus e Cristo nos ajude, nos abençoe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós e que possamos prosseguir firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, fiquem com esta palavra da parte de Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta boa palavra que ouvimos da parte de Deus aqui nesta noite. Vamos orar aqui com o presbítero Getos. Presbítero Getos, faça essa oração, agradeça a Deus. Se tiver alguém que precisa dessa oração, quiser vir à frente, vem aqui, nós oramos pela sua vida. Mas senão, aonde você estiver também, você receba esta oração e seja renovado pela presença de Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai amado Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por essa palavra, Senhor, Pai amado Pai, maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos trouxe ao conhecimento, ó Pai amado. Meu Deus Santo e Deus poderoso, ó Pai, venha renovar a Tua igreja, Senhor. Venha renovar o Teu povo, Senhor Jesus Cristo, derramando a Tua graça, derramando o Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nos renovando, Senhor, nos colocamos, Senhor, Pai amado Pai, na brecha, Senhor, para receber o Teu renovo, para voltarmos, Senhor, a falar em línguas estranhas, Senhor, a ser batizados, Senhor, com o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Já estamos chegando no final aqui. Agradeço, pastor Eudes, por essa boa palavra da parte de Deus. Ouvimos essa mensagem muitas vezes, irmão? Mas hoje Deus falou com nós de uma maneira diferente, né? Louvado seja Deus. Nós vamos somente dar os avisos, já estamos liberando os irmãos. Amanhã, quinta-feira, aqui nesta casa tem oração pela manhã, das 7 às 8, juntamente com a nossa irmã Norma e todos os demais irmãos e irmãs que podem, venha para a oração. Aí na sexta-feira também tem aqui o culto de avivamento, a fé faz milagres, às 19h30, juntamente com o pastor Fabiano. É o encerramento desse propósito, né? O 7º dia, né, deste propósito, onde está ali o tema, buscar-me-eis e me achareis. Então todos estão convidados nessa sexta-feira. E ali no domingo, pela manhã, nós temos a oração aqui também, irmão. Oração pela manhã, das 7h30 às 8h30, juntamente com o evangelista Robson. Todos estão convidados a estar conosco. Glória a Deus. Sim, pastor, só um minuto. Então, ali, ó, das 7h30 às 8h30, nós temos a oração com o evangelista Robson. Depois temos a nossa escola dominical, que está uma benção para a glória de Deus, irmão. Eu glorifico a Deus, irmão, porque, ó, tanto a nossa escola dominical como o culto de ensino, está uma benção. Tá ou não está, irmão? O povo está vindo para ser ensinado aqui, ó. Eu glorifico a Deus aqui, irmão, que eu louvo a Deus porque o povo está vindo para ouvir a palavra. E isso é importante, irmão. Em escola dominical, nós estamos aqui com uma escola abençoada. Escola. Esse domingo as crianças parece que vão cooperar onde, irmão? No pastor Adilson. Então, mas tem a classe com as crianças. Mas esse domingo em especial, eles vão cooperar no congresso ali com o pastor Adilson, na nossa central. Mas temos aqui a nossa escola com os adolescentes, jovens e adultos. Todos estão convidados. Vem, irmão, é das 8h30 às 10h. Dá para você vir para a escola. E se você usar de sabedoria ainda, o marido vai pagar não, pastel nada. Vai pagar um rodízio. As irmãs estão aí, não? Amém. Aleluia. Pode falar aqui, pastor. Eu vou dar o último aviso ali depois. Meus irmãos, eu pedi ao pastor que me desse um minuto. Essa campanha em que o pastor lançou, no sentido de, durante as quartas-feiras, fazer um trabalho onde a mensagem focaria o renovo. E no primeiro dia da campanha, o pastor Renato ministrou. Eu disse ao pastor, e hoje eu me senti constrangido de falar. Eu vi 3 seres que entraram por aquela porta. E os 3 seres da classe Serafim, gigantescos, traziam um vaso muito grande e transparente. O vaso era bem grande e transparente. E eles entravam, e quando chegava na porta da igreja, eles borcavam o vaso. E ao borcar o vaso, descia um líquido. Um líquido que, a princípio, eu achava que fosse óleo até, inclusive. Eu achei que era um azeite, mas eu senti o cheiro de mel. E a palavra de Deus, ela é comparada a mel. Eu sou assembleano, nunca saí da Assembleia de Deus. Fui até disciplinado nela, mas nunca saí, irmão. Deus nos capacitou para ministrar em alguns lugares.
Mas eu posso dizer aos senhores, com todas as palavras, que me corrija o irmão Valadão. Parece que eu vi o Valadão aí, não vi? Está aí, me corrija ele. Mas nós tivemos hoje um derramar da palavra nesse lugar. Vai para casa, irmão. Medita, porque Deus derramou a palavra aqui nesta noite. E eu vou dizer uma coisa que ficou muito forte, muito forte. Não se acomode. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Jovino. Como é bom nós estar aí, sendo incentivados aí a estar na casa do Senhor. Então, e à noite, meus irmãos? Só lembrando os irmãos, à noite... Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amado Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade nesta noite, mais uma vez poder ouvir a Tua palavra, Senhor, que venhamos guardá-la em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Pai Santo e Deus eterno, despede a Tua igreja em paz, em segurança, leva cada um, Senhor, em paz até os seus lares, dá uma noite de descanso, guarda, Senhor, o Teu povo. Pai Santo e Deus eterno, é no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Só lembrando os irmãos, sexta-feira também tem culto lá no pastor Toniel, né? E sábado, lá no Recanto Maravilha, lá com o pastor Acácio. É isso, irmão José? O irmão José está de olho lá. Eita, glória a Deus. Estenda as suas mãos. E o grande amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Todos digam comigo, amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço nele, vão em paz, em nome de Jesus, vão em paz.